Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone, apresento esse podcast com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, e da Edilene Comunicação que Marca. São apoiadores desse projeto e acreditam também no propósito que tem o UnaCast. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a Janaína Haas Bressler, que é psicóloga e vai estar comentando conosco sobre empreendedorismo e inovação na psicologia também, na psicologia como negócio de forma específica. Seja bem-vinda, Jana, sinta-se muito à vontade, é um prazer ter você aqui conosco. Oi, Simone, oi, galera de casa, é um prazer para mim também estar aqui, fiquei muito feliz e surpresa, inclusive, com o convite, né, com a indicação que surgiu nas caixinhas esses dias também. Mas acho que é uma ideia muito legal, né? Te falei já sobre isso, assim, sobre o quanto acho que a ideia do podcast ela é muito legal para a nossa região. Então, parabéns pelo trabalho já também, né? Obrigada. E é muito legal estar aqui. Para mim também é muito gratificante quando a pessoa se desafia e aceita, né, estar aqui e falar do que ela faz, porque colabora muito com aquilo que eu acredito, que é a história de cada pessoa, o jeito de fazer as coisas. E aí eu vou para algo que me marca muito, que é um livro do Simon Sinek que fala Comece pelo Porquê, né? O porquê de cada pessoa, né? Quando eu consigo me conectar a isso, quando eu entendo isso, eu já visualizo eu conversando com a pessoa, trazendo ela para cá e levando isso também para tantas pessoas que nos assistem, que nos acompanham e podem também estar se inspirando, estar aprendendo ou estar se conectando, então, a um profissional que pode, sim, fazer a diferença na vida dessas pessoas. E para a gente começar, então, Jana, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você também, para quem não te conhece, ainda não te acompanha, ter também essa oportunidade. Então, eu sou Janaína Haas Bressler, né? Eu sou psicóloga há 13 anos. Durante a minha caminhada, eu trabalhei bastante no serviço público. O meu primeiro emprego como psicóloga, ele foi na prefeitura de São João do Oeste. E aí, depois disso, eu passei pela prefeitura de Itapiranga e, por fim, terminei aqui em Iporã, né? Aqui, eu passei em um concurso público na prefeitura e trabalhei aqui, então, em Iporã durante 7 anos. A família da minha mãe é aqui de Iporã, eu nasci aqui em Iporã. Nós não morávamos, a minha mãe e meu pai não moravam mais aqui, né? Moravam já em Itapiranga. Mas eles vieram pra cá, eu nasci aqui. Então eu sempre tive uma ligação com a cidade, né? E ter passado num concurso aqui também foi algo que me deixou, assim, bem feliz. E os 7 anos que eu vivi aqui e trabalhei aqui foram 7 anos muito felizes da minha vida. E eu acho que eles contribuíram muito também para eu ir para esse momento que eu estou agora, né? Então eu sou esposa, eu sou mãe e eu também sou psicóloga, né? Eu gosto de colocar hoje nesta ordem, porque essa ordem também já foi muito invertida na minha vida e hoje eu entendo que a melhor ordem ela é essa, né? Eu sou esposa, eu sou mãe e eu sou psicóloga. Não que qualquer coisa tenha menos importância do que a outra, mas eu acho que é uma ordem interessante, assim, né? Então hoje eu trabalho em Itapiranga, meu consultório fica lá. E eu sou muito, muito feliz no que eu faço, no meu fazer todos os dias, né? Que é, na verdade, o cuidar das pessoas, né? E eu vejo, Janaína, que você trouxe um propósito muito diferente também para este cuidar das pessoas. Em muitos momentos você proporciona, né, para quem busca pelo teu serviço também, experiências diferentes dentro daquilo que a psicologia pode estar oferecendo de suporte para as pessoas. E isso também traz oportunidades de autoconhecimento, de conexões, de compartilhar, que podem nos curar de muitas coisas. E eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre isso, para que a gente entrasse aí numa conversa sobre o empreendedorismo dentro da psicologia, mas não deixando de cuidar de forma alguma da essência do ser humano. Na verdade, a psicologia ela é muito conhecida pelos atendimentos individuais, né? Pela terapia que a gente fala. Mas, como tu disse, assim, dentro da psicologia a gente tem muitas outras possibilidades. E eu experimentei essas outras possibilidades já desde a minha graduação.
e desde o início do meu trabalho. Eu me lembro que, por exemplo, lá na prefeitura de São João, quando eu trabalhava lá, eu já trabalhava com grupos, né? E aí isso foi fazendo parte do meu dia a dia. Então, os grupos sempre fizeram a parte do que eu fazia. E aí hoje eu busco muito olhar para esse outro lado também. Por quê? Algumas pessoas ainda têm muita resistência com a terapia em si, né? Tem talvez uma dificuldade de entender o que é, para que serve. Existe um preconceito muito criado lá atrás, antigamente, né, de que a terapia era para loucos ou que a psicologia era coisa de louco, enfim. Então, hoje eu tenho buscado oferecer outros serviços que sejam mais pontuais também, mas que ao mesmo tempo continuem cuidando. Então, algumas coisas que eu faço e já fiz, enfim, né, são mentorias, são workshops, coisas nesse sentido. Hoje, funcionando, eu tenho a Academia de Mães, que ela tem esse propósito de cuidar de mulheres mães, e ter também essa coisa do grupo facilita muito porque traz o compartilhar das experiências, né? Que é muito agregador também, isso, né? Além de falar daquilo que é a experiência individual, enxergar que as coisas não acontecem só pra gente. Exato, né? Principalmente na maternidade, assim, a maternidade ela é bem desafiadora. Então, poder compartilhar e saber que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa, ou às vezes o dividir o sentimento, o dividir a emoção, né? Eu sinto isso em determinadas situações, eu sinto aquilo em determinadas situações, e a outra mãezinha também, né? É muito bacana isso, e elas crescem juntas, na verdade, nesse compartilhar. No sentido de, às vezes a história da outra pode me inspirar também a fazer alguma coisa. E aí a gente vive muito essa troca na Academia de Mães, né? Sempre, claro, conduzido pela profissional, né? Conduzido por mim ali, assessorando tudo, dando suporte para o que vier delas, mas essa troca é o que torna muito mais rico, né? E aí em outros momentos também, assim, que a gente cria algumas coisas que são feitas em grupo, sempre tem esse movimento do trocar experiências que ajuda a crescer também, né? E para ter esse olhar diferente, Jana, você falou da sua graduação há 13 anos, né, que você está trabalhando como profissional na área. O que mais você buscou de especialização? Então, teve esse momento do setor público, né? Todos esses anos também dedicados ali, onde também são públicos que necessitam muito de atenção, sim, né? Em momentos também bem desafiadores. E o que isso exigiu também de você buscar outras especializações, outras formas de complementar aquilo que você já havia buscado na graduação para conseguir manter um atendimento também que realmente fosse proporcionar aquele que busca o teu serviço, aquele que busca a tua ajuda, um olhar diferente sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Sim, eu acho que na nossa vida profissional, independente da profissão que a gente siga, né, a gente precisa evoluir junto com o mundo, digamos assim, né? As coisas vão se transformando e a gente precisa ir, de certa forma, acompanhando. Então, a gente busca aquilo que no momento está fazendo sentido, né? Então, por exemplo, na época que eu trabalhava no serviço público, o que eu buscava tinha muito mais a ver com as políticas públicas, né? A partir do momento que eu abri o meu consultório, quando eu abri o consultório eu ainda trabalhava no serviço público, então eu dividia a minha atenção com as duas coisas. Mas a partir do momento que eu abri o consultório, eu comecei a ter um olhar mais de empreendedora mesmo. E eu acho que isso, assim, faz diferença no meu fazer, né? Porque eu entendo que a psicologia já é o que eu faço, ok, vou continuar cuidando dessa parte também. Mas agora eu tenho um negócio, o meu consultório é um negócio, né? E aí, claro, enquanto eu compartilhava o tempo com o serviço público e o consultório, não era tão forte, mas a partir do momento em que eu saí do serviço público e fui para o consultório, isso veio com mais força. Mas já antes eu comecei a buscar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre coisas para além da psicologia, tipo, uma olhadinha para a parte de como cuidar do financeiro do teu negócio, uma olhadinha para a questão de vendas, uma olhadinha para o marketing, porque tudo isso faz parte, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a contabilidade, que faz a parte contábil, então, do consultório,
mas eu não tenho mais ninguém. Tudo que vocês veem no meu Instagram, por exemplo, é feito por mim. Tudo que tem lá ainda sou eu que faço. Então eu tenho que ter esse olhar de estudar muitas coisas, olhar para muitas coisas, pesquisar de muitas áreas que consigam fazer o meu negócio funcionar, né? E muita disciplina também, porque como você se propõe a muitas coisas diferentes do que o abrir a porta, fazer o processo de atendimento individual, a pessoa sair dali, né? Mas você vai construindo com tudo isso também um posicionamento. Que a gente vinha falando há pouco, que é a questão do que hoje a gente pode acompanhar no teu Instagram, por exemplo. E é um olhar e um falar sobre como a psicologia pode transformar a vida das pessoas, né? Isso. Como a terapia pode estar ajudando, como o autoconhecimento pode estar nos ajudando. E como é que foi esse processo? Porque também é novo, né? Claro, para você foi talvez alguma barreira também que você teve que quebrar, a questão de, ok, eu vou começar a falar e tudo bem o que as outras pessoas acharem disso, mas no sentido de você foi uma das precursoras disso também, aqui na nossa região, que eu acompanho pelo menos. Como foi esse sentimento de eu vou fazer porque eu acredito que isso faz a diferença? Sim. Como eu falei, né, eu já, então, a partir do momento que abri o consultório, em 2021, eu comecei a olhar para todas essas outras coisas. E aí eu já seguia alguns perfis profissionais de outras psicólogas, por exemplo, de cidades maiores, né, onde isso talvez já é mais comum, mais frequente da gente ver. E aí eu comecei a seguir, comecei a estudar um pouco mais a forma como elas conduziam os trabalhos e o que elas diziam sobre isso, né. Porque a gente também precisa ter alguns cuidados pela questão do nosso conselho, né? Pelo que a gente pode e o que a gente não pode. Enfim, como nós trabalhamos com vidas das pessoas, a gente também não pode expor as vidas, por exemplo, né? As histórias que chegam até nós. E aí eu comecei a entender que aqui as pessoas ainda não conhecem muito sobre terapia, sobre a psicologia, sobre os serviços que a psicologia poderia oferecer. E aí o meu primeiro movimento foi esse, assim, eu identifiquei que já tinha muitas psicólogas em outros lugares fazendo esse movimento de falar sobre terapia, falar sobre saúde emocional, falar sobre o que a psicologia pode fazer. E aí eu pensei, bom, então talvez eu possa fazer isso aqui também. E aí eu comecei, né, postagens, frases, e isso veio mais forte depois que eu abri o consultório mesmo, né, abri o consultório e aí comecei com isso, porque eu tinha esse entendimento, eu vou abrir e eu vou fazer isso também, né? Eu vou fazer essa parte do divulgar, do falar sobre isso lá. Então, eu trabalho como psicóloga, mas eu escolhi também falar da psicologia no meu Instagram. E claro que, por exemplo, assim, a gente às vezes faz uma postagem e pensa, será que isso aqui vai ajudar alguém? Será que a pessoa vai pegar para ela alguma coisa do que eu estou escrevendo aqui? Ou o filmar, né, ou gravar, ou fazer os stories, ou fazer os reels, isso foi mais desafiador. Porque daí é a gente aparecendo, né, é a nossa cara lá, é o nosso jeito de falar, enfim. E aí lá bem no começo, eu só atendia no consultório alguns pacientes bem pontuais, porque como o meu trabalho era no serviço público, ele ocupava a maior parte da minha vida. Então eu atendia em alguns horários só, tinha poucos pacientes. Mas era o que dava naquele momento, né? E um dia, uma das pacientes que eu atendi chegou pra mim, na primeira sessão dela, e ela disse, eu vi o teu story, e por causa do teu story eu entendi que era com você que eu queria fazer terapia. Olha só. Exato. E aí, aquilo eu nunca mais esqueço, assim, e isso eu uso de exemplo em muitas conversas que eu tenho com pessoas que talvez estão tentando começar a fazer esses movimentos também, né? Porque alguém está vendo, e para alguém aquilo que tu tá falando vai fazer sentido. Talvez não vai ser para todo mundo, entende? Mas talvez naquele dia, aquilo que você postou, daquilo que você falou, alguém precisava ouvir, alguém precisava se conectar com aquele conteúdo. Então, essas coisas são que me motivam, sabe? Entender que alguém precisa daquilo que eu vou falar. Então, eu vou falar. E que para nós, às vezes, é algo tão simples, tão comum do nosso dia a dia, mas pode salvar o dia de uma outra pessoa.
Eu lembro que há uns dias a Ed me mandou, inclusive, um recorte também, que falava disso, né? O quanto é impactante o que a gente escolhe compartilhar. E o quanto que é egoísta nós ficarmos guardando isso, achando que vai fazer bem para nós termos domínio sobre algum assunto ou sobre algum conhecimento específico. Se a gente não consegue compartilhar, ele não nos serve de absolutamente nada. Isso. E o meu maior propósito com o que eu posto no Instagram, ele é realmente nesse sentido, de esclarecer um pouco mais o que um psicólogo faz, ou como é a rotina de um psicólogo, e principalmente sobre o que a terapia, o que a transformação que a psicologia pode fazer na nossa vida, ela pode gerar na vida da pessoa, né? Aquilo que você talvez vai ter de benefício, né? Então a minha ideia é meio que explicar a psicologia para as pessoas. Então esse é o meu propósito, né? E eu acho que ele é muito importante nesse sentido. Alguém está vendo, alguém está lendo, alguém está olhando. Talvez não vai fazer sentido naquele momento para todo mundo, mas em algum momento para alguém vai fazer sentido. Aquela pessoa vai entender que talvez aquilo que ela precisa para mudar a vida dela poderia ser a terapia, né? Poderia ser a ajuda de um profissional psicólogo. E com certeza, além das pessoas que buscam o serviço, que buscam a orientação do profissional, também muitos profissionais olham para isso e conseguem se inspirar, e daqui a pouco já vão estar também mudando a sua forma, né, tanto de atendimento como de posicionamento, de falar do seu negócio, de olhar também o seu consultório como um negócio. Isso. Porque acaba que é uma modelagem também, né? E alguém está vendo, né? Alguém está olhando. Assim como eu me inspirei em outras pessoas, né? Talvez outras pessoas vão se inspirar em mim. Não é o meu propósito, mas a gente entende que isso acaba acontecendo. É natural, eu penso, né? No processo, a partir do momento que tem ou um destaque, com certeza, nesse sentido positivo, vai acabar vindo isso também, né? Uma consequência. Exato. E com todo esse movimento, Jana, de decidir sair do público, então focar no atendimento exclusivo de forma privada, também teve uma virada de jogo no sentido de, ok, eu tenho um negócio, eu vou fazer isso se tornar rentável, eu não quero mais trabalhar no serviço público, o público que eu vou atender agora é diferente. Como é que foi essa virada? Mudou muito as histórias que você ouvia também, né? Sim. A maior diferença, assim, que eu sinto e posso falar é que muitas vezes no público a pessoa não está, talvez, ainda pronta para os processos que ela poderia viver, né? E talvez no privado a pessoa já vem com essa intenção. Eu quero uma clareza de si diferente. Exato, é uma busca mais espontânea, digamos assim, né? Mas com certeza muda o olhar, né? No público, eu sempre digo assim, a gente precisa entender que, por exemplo, às vezes numa cidade, eu vou usar o exemplo lá de quando eu comecei, hoje já está diferente, a gente sabe que hoje no serviço público existem mais psicólogos trabalhando. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, era uma psicóloga para a cidade toda. Então, quem vinha tinha que ser atendido e acolhido nas suas demandas. No serviço particular, a gente consegue direcionar. Então, quando eu abri o consultório, saí do serviço público, eu escolhi o público que eu ia atender. E isso, no serviço público, eu não posso fazer. O que acontece? Você se identifica mais com algum público no teu trabalho, né? Eu acho que eu sou o melhor atendendo tal público. E aí, quando eu saí, eu fiz isso. Então, quando eu abri o consultório, eu atendia crianças, né, até 11 anos, e adultos, só. Os outros públicos, então, eu não atendia. E aí, eu fui amadurecendo nisso também, refinando, né, e fui sentindo que talvez eu poderia atender só adultos. Então, eu, no final do ano passado, encerrei meu trabalho com as crianças. Hoje, o meu foco é adultos. Então, no atendimento do consultório, eu atendo adultos. Mas esse meu outro trabalho, que é de criar outras coisas, né? Mentorias, criar grupos, ele é voltado para mulheres. Então, existe um movimento meu mais indo para esse caminho, assim, né? Eu acho que cuidar de mulheres é o meu propósito. Então, no consultório ainda, na terapia, atendo todos os adultos, mas esses outros trabalhos eles já vão olhando para esse lado, assim, é mais para a mulher,
é mais para a mãe, né? Mas principalmente a mulher. E nesse sentido também você consegue identificar as pessoas te vendo como referência para isso? Imagino que sim. É difícil às vezes a gente se olhar de fora, né? Porque nem sempre a intenção é essa. Ah, eu quero ser a referência nisso. É mais um sentir, assim. Nossa, faz muito mais sentido atender uma mulher. Nossa, faz muito mais sentido criar uma coisa para uma mulher. As mulheres, elas buscam mais, a impressão que eu tenho, né? Do que chega para mim de demanda lá. Elas buscam mais, elas são mais disponíveis para se conectar com outras mulheres e dividir as suas histórias. Então eu acho que tu vai sentindo assim, né? E aí eu fui sentindo e foi indo. Então hoje eu acho sim que talvez algumas pessoas olhem para mim e pensem, não, eu acho que ela é referência nisso, né? Ou por exemplo assim, eu quero fazer um trabalho aqui, né, com um grupo de pessoas meu, um grupo da minha empresa. Eu acho que ela seria legal, porque ela fala para mulheres, ou ela fala sobre autocuidado, né, que hoje eu falo muito sobre autocuidado também. Então eu acho que a gente acaba se tornando uma referência porque a gente vai indo para um lado que a gente gosta mais, que a gente se sente mais confortável fazendo e aquilo aparece, né? E tu vai comunicando muito isso, né? Então, o quanto mais você comunica, mais ecoa também e vai vindo, voltando, na verdade, para você. Nesse sentido dos grupos, então, tem alguns eventos específicos durante o ano, durante um período que você faz? Qual que foi o maior aprendizado teu também na forma de, por exemplo, você disse, eu tenho academia de mães, né? Um projeto novo, como é que foi a aceitação e principalmente qual é o feedback que tu tem de quem se propõe a participar? A academia de mães, ela nasceu muito lindamente, assim. Eu criei um evento para mães, né? Era um workshop, nem me lembro o nome agora, mas era um evento de uma noite, assim, né? Para falar do autocuidado das mães. Então, nesse evento, nasceu a Academia de Mães. Eu não tinha nenhum propósito de fazer um grupo, de criar, ele não estava nem na minha ideia, assim. E aí, as mães que vieram para esse evento, que não foram muitas, e isso a gente aprende a lidar também, né? Porque nem sempre todo mundo compra as nossas ideias. Então, às vezes, a gente vai propor alguma coisa e não vai fluir. Mas eu tenho muito respeito por quem compra a ideia, entende? Então, naquela noite vieram 2 mães. Ok, vamos fazer com essas 2 mães. E foi muito mágico aquele encontro. A gente conseguiu trabalhar muito bem tudo que estava proposto dentro do workshop. E no começo, eu já comecei a sentir, assim, uma necessidade delas. Uma necessidade de falar, uma necessidade de olhar para o seu maternar, uma necessidade de se olhar como mulher. E aquilo foi me incomodando, assim, o grupo inteiro, né? O encontro inteiro. E quando foi indo mais pro final, ele era para durar 2 horas, ele durou 3 horas. Elas ficaram 1 hora a mais do que o combinado, né? E aí, aquilo ia me incomodando, assim, o grupo inteiro, né? Parecia que alguém estava me dizendo, faça uma proposta para continuar isso, né? Faça um grupo. Isso é uma oportunidade. Cria, exato. E aí elas foram cada vez mais mostrando isso, assim. E aí no final, a gente começou a falar, assim, né? Fazer um feedback ali do momento. E isso veio delas também. Nossa, a gente tinha que fazer isso uma vez por mês. E aí eu olhei pra elas e falei, isso tá me incomodando do nosso encontro inteiro. Tá mexendo comigo isso. Então eu vou amadurecer a ideia e aí a gente vai tentar fazer e organizar isso. E aí, depois do nosso encontro naquele dia, eu já comecei, né? Eu tenho esse lado bem criativo, que é uma das minhas qualidades melhores, eu acho. Então, eu já comecei, né, a criar, a imaginar um nome, um sentido para aquilo. Enfim, e a Academia de Mães, para mim, é isso, né? A gente vai para uma academia treinar o nosso corpo, fortalecer o nosso corpo. Então, a Academia de Mães é para fortalecer o nosso maternar e, ao mesmo tempo, cuidar da mãe. E aí elas compraram a ideia comigo, chamaram mais algumas amigas e aí hoje está fluindo, né? Está acontecendo. Então tem uma turma, a minha ideia é daqui a um tempo abrir uma nova turma, né? Ter uma segunda turma e é um grupo pequeno, então são 5 mulheres, 5 mulheres e eu, são 6 pessoas, né? Dentro do meu consultório, num ambiente aconchegante, acolhedor, a gente sempre faz um lanche, uma comida, e a gente senta lá, come e conversa, e eu vou dando todo esse
suporte também. E isso vai criando uma conexão muito especial também, porque de nada adiantaria também elas virem, por exemplo, para um evento e depois não fazerem nada com isso, né? E assim, mês a mês, elas vão se fortalecendo e se conectando, e aí eu já imagino que as experiências do dia a dia também, elas já vão, né, vão criando sempre o subsídio para as próximas discussões e, enfim, acaba que nunca tem fim, né? Não, porque a gente precisa eternamente querer aprender, querer se melhorar. Isso, e aí, na verdade, esse grupo, a Academia de Mães, ele funciona quase como um grupo terapêutico, né? Porque elas vêm e elas colocam ali as suas histórias dentro do respeito ali do momento, né? E elas conseguem trabalhar algumas coisas nelas, né? Não é igual uma terapia individual, porque a terapia individual ela vai olhar muito mais para a história da própria pessoa e mexer muito mais naquilo. Mas ali acaba que elas conseguem fazer muito esse movimento de cura de algumas coisas também, né? E antes tu perguntou do feedback delas, assim, eu sinto e percebo que elas amam estar lá. Que aquele momento é um momento muito precioso para elas e que elas tentam não perder de forma alguma e estar entregues àquilo ali realmente, né? E a gente sabe que, por exemplo, algumas das mães que estão ali, a única coisa que elas fazem por elas é isso. A única coisa, o único movimento de autocuidado que elas fazem por elas é estar ali. E isso é muito impactante também. Exatamente, né? Exatamente. E aí, claro, né, o grupo vem justamente para instigar isso nelas. Cuidem de vocês, façam por vocês, coloquem vocês em primeiro lugar, isso não é egoísmo, né? Cuidando de vocês, vocês voltam melhores. E aí tem esses movimentos, por exemplo, os próprios filhos, a própria família percebe, no dia que elas voltam do encontro, elas são outras no final. E como é que é pra você, já no sentimento, assim, eu imagino que elas também acabem compartilhando e celebrando as pequenas vitórias de eu nunca fiz nada, agora estou indo num encontro. Eu nunca fiz nada e agora eu tô me dando uma massagem. Eu nunca fiz nada e agora comecei a ir pra academia. Como é que é o teu sentimento com esse colher? Porque eu entendo que entregar grande, mesmo para um grupo pequeno, né? Como foi lá, não, eu respeito quem comprou a ideia, é a semente, né? E aí é o regar, o cultivar aquilo. E essas outras colheitas, como elas trazem um sentido para ti? Assim? Isso é o que paga o meu trabalho, né? Não existe valor financeiro que possa ser maior do que isso, assim, né? E eu acho que isso não só no grupo, mas isso também em outros eventos que eu vou, em outros movimentos que eu faço e na terapia também. O que paga o meu trabalho é ver a evolução da pessoa, né? E claro, isso não é só sobre mim, isso é sobre a entrega da pessoa também. Porque eu sempre digo que fazer terapia, por exemplo, ou estar num grupo desses, ele é um trabalho de duas pessoas, assim, de dupla, né? Eu faço a minha parte e o paciente faz a dele. Então, eu preciso que a pessoa se entregue. E o meu principal objetivo vai ser esse, assim, eu preciso acolher para que ela consiga se entregar. Então, quando a pessoa se entrega, ela consegue todos os resultados que ela espera. E isso é o que paga, eu conseguir olhar e ver, nossa, a pessoa foi, né? Evoluiu, resolveu isso aqui, ressignificou aquilo ali. Ela foi, ela tá cuidando dela, ela tá vivendo uma vida diferente. Então, isso, assim, pra mim, é o que paga o meu trabalho. Olha, que propósito lindo. Sim. E falando nisso, vem aí também uma nova oportunidade que é o Únicas em Imersão, né? É um novo contexto, algo que você criou também especial para as mulheres, vai acontecer no mês de novembro, se você quiser aproveitar e nos falar um pouco mais. Sim. Eu sou muito do sentir, né? Se eu começo a sentir que algo poderia ser importante, eu começo a desenhá-lo. E o Únicas talvez é algo que venha crescendo dentro de mim já há um bom tempo. E aí eu decidi, não, agora, né, tá quase chegando o final do ano, acho que é o momento de colocar tudo em ordem e fazer. E aí nasceu o Únicas, então, né? O propósito do Únicas é realmente esse, assim, nós somos únicos, né? Todos. Então a gente precisa talvez ter esse olhar de não existe ninguém igual a mim e eu, por mim mesmo, sou importante. E aí é um olhar, na verdade, para nossa identidade.
Se eu te perguntar hoje, Simone, quem tu é, tu sabe me dizer? Não o que tu faz, não quais são os teus papéis, quem você é, né? Nem todas as pessoas sabem responder isso. Talvez quem já tem um processo de olhar para o seu autodesenvolvimento, alguém que faz terapia, alguém que busca evolução, talvez já tenha isso mais evoluído dentro de si, de saber dizer quem é. E não é só um saber dizer para fora, né, para o mundo, é um saber para si. É um ter consciência de quem eu sou, de como eu funciono, de como são as minhas relações e como eu afeto elas e elas me afetam, enfim, né? Então, hoje, por exemplo, nas minhas demandas do consultório, eu identifico que as pessoas têm dificuldade nisso. E quando eu pergunto, quem é você? As pessoas não sabem falar. A gente começa a falar, eu sou fulano, eu trabalho em tal lugar, eu sou mãe, eu sou isso de profissão, a gente fala disso, a gente não fala de quem a gente é, né? Então eu percebo que a gente não tem essa clareza. E aí tudo vai se desenhando para isso, né? Já faz um tempo que eu olho e faço alguns trabalhos direcionados para identidade. E o Únicas veio muito de encontro a isso, assim. Nós precisamos saber quem nós somos. Saber quem nós somos faz toda a diferença na nossa vida. Então a ideia é ir para um encontro onde a gente consiga olhar para a gente mesmo, né? Em algumas postagens que eu fiz, eu até coloquei, né? Topa um encontro com você mesmo? Porque é mais ou menos isso, porque a gente vai sentar e cada um vai olhar para si, né? O Únicas vai ser uma imersão em grupo, mas é um grupo pequeno, são 15 pessoas, não mais do que isso, justamente para que a gente se sinta mais acolhido, mais confortável, enfim, né? Para que tudo flua mais tranquilamente. Então é um grupo pequeno. Nós vamos estar em grupo, mas cada um vai viver o seu processo. Cada mulher que estiver lá vai viver o seu processo, vai olhar para si, vai pensar em si, na sua vida, nesse sentido, né? Então, saber quem nós somos faz diferença. E ele vai falar de identidade, mas também vai falar de autocuidado, que é outra coisa que para mim faz toda a diferença, cuidar da gente mesmo. Saber quem nós somos e cuidar disso que nós somos, né? O autocuidado, ele talvez é muito apagado, porque talvez a gente não aprende na nossa vida, desde pequenos, que a gente precisa cuidar da gente mesmo e como fazer isso, né? Então, hoje, no meu trabalho, eu olho muito para 3 áreas mais importantes, que é cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, que é a espiritualidade, então, né? Essas 3 áreas são as áreas que a gente deveria estar sempre olhando, sempre cuidando, sempre fazendo algo por elas. Então, na imersão, nós vamos dividir em 2 momentos. O momento de olhar para a nossa identidade e depois o momento de olhar para o nosso autocuidado, né? Então, é uma ideia que veio a partir de tudo que eu vivo no consultório, mas também a partir de tudo que eu vivo na minha vida. Porque hoje eu vejo que o autocuidado faz diferença. Que olhar para essas áreas faz diferença. Que estar atenta a isso faz diferença. Que saber quem eu sou faz diferença. Então, a ideia é tentar alcançar mulheres que estejam dispostas para viver esse momento, olhando para essas 2 grandes áreas, então, né? Me veio agora uma lembrança de algo que eu li, acho que foi já há mais tempo, mas essa semana eu li de novo e me chamou muita atenção, que dizia algo parecido com: só existe uma de você e esse é o seu grande poder, né? Exato. E quando a gente consegue entender isso, que a gente não está no mundo competindo com ninguém, né? De que nós somos únicos e que a nossa essência é o que pode fazer bem para as outras pessoas, mas principalmente para nós mesmos, faz muita diferença. Isso aí. E aí a imersão, assim, ela tem uma proposta diferente, né? Ela começa às 3 da tarde e vai até às 10 da noite. Então, vai ter 2 momentos, assim, e eu escolhi um lugar muito lindo, que é a Pousada ao Porto, lá em Itapiranga. Ela é no centro da cidade, então é de fácil acesso, digamos assim, e ela tá na beira do Rio Uruguai. Então, tem uma visão linda, tem natureza, tem tudo que talvez nos inspire a nos conectar mais ainda com nós mesmas, né? E aí, todo o movimento de organizar isso é para que cada mulher que venha, ela já viva aquilo como um autocuidado para ela, né? Escolher fazer a imersão já é escolher cuidar de mim. Eu já tô indo lá porque eu quero cuidar de mim. Eu já tô indo lá porque eu entendo que cuidar de mim é importante. Que eu estou atenta ao meu processo. Exato. Então, tudo que elas vão viver lá durante esse dia vai ser voltado para isso, assim, para
um cuidado com elas, um momento gostoso para elas, né? Não vai ser só nossa, vamos então agora passar o tempo todo só pensando. Não, calma, a gente vai também relaxar, a gente vai ter um momento de comer, sabe? Vai ter tudo isso com todo esse propósito do cuidado, né? O cuidado realmente ele tá na essência desse momento, assim. É um presente que cada mulher poderia dar para si mesma. E é muito lindo também que isso aconteça no final de ano, né? Eu vejo que a quebra de ciclos, né? E os anos eles nos propõem isso, a nós nos renovarmos, né? A nós olharmos de uma forma diferente para o que a gente quer de um ano para o outro, para o que a gente busca. E aí vem num momento também que oportuniza você olhar para a colheita daquele ano que está se findando, mas também ao propósito que eu vou levar, né, para os próximos dias. Isso. Eu acho que é realmente um momento assim, né, de decidir fazer diferente a partir dali, né? Porque tem coisas que depois que você vê, você não consegue desver, né? Então, aquilo que você descobre sobre você mesmo e sobre talvez como cuidar de ti, tu não vai mais não olhar para aquilo. Aquilo que tu entender sobre você, principalmente pensando nessa parte da identidade, aquilo que você vê sobre você, você não vai mais desver. Então, você vai lidar com aquilo, né? E também tem essa parte do encerrar ciclos que acontece realmente ali no final do ano, no sentido de, então até hoje eu não me conhecia talvez tão bem, e a partir de agora eu me conheço, então a partir de agora eu vou fazer diferente, né? Eu vou poder talvez viver um novo ano diferente, né? Ele pode ter sim esse contexto, né? Que legal. Obrigada, Jana, por estar conosco, por compartilhar tanto daquilo, não só hoje, né, mas no teu Instagram também, como a gente vinha comentando, do que pode ajudar as pessoas, conectar elas, seja com você ou com outro profissional que realmente esteja, né, buscando também trazer sentido. Eu penso que tudo aquilo que a gente faz e consegue levar sentido para as outras pessoas, sentido para aquilo que elas estão buscando, estão olhando e curando dentro de si, para que a gente seja melhor para nós, em primeiro, e depois para os outros. É uma grande virada de chave. Então, obrigada por ser tão incrível e estar aqui, ter aceitado o convite e aproveitado também esse momento para falar um pouco daquilo que você busca proporcionar para as outras pessoas. Legal, Simone. Obrigada também. Foi muito legal estar aqui e eu desejo muito sucesso no teu podcast. Acho que ele é uma ideia incrível, né? Reforçando de novo, acho que as pessoas precisam muito disso. Eu estava esses dias num evento com o William e a Dinha, né? Do Olhar de Dois, e eles trouxeram pessoas também assim, né? Da nossa região, assim, para um momento legal. E a gente percebe o quanto isso é importante, né? Ver referência nas nossas pessoas também. Nossa, porque é o nosso contexto, a nossa cultura, aquilo que a gente vive no dia a dia, e não desmerecendo de forma alguma. A gente precisa, sim, buscar coisas novas fora, a gente precisa se inspirar, mas nós temos muita maravilhas gente boa aqui. Nós temos seres incríveis e que podem, sim, nos inspirar e nos ajudar muito. Isso aí. Então... Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do UnaCast. Fica disponível o episódio inteiro aqui no YouTube e também no Instagram, una.podcasts. Até a próxima!